Considere que, movendo-se um carrinho com velocidade aproximadamente constante, uma das rodas dá 5,0 voltas em 4,0 segundos. Calcule o valor da velocidade angular dessa roda em radianos por segundo. Apresente todas as etapas da resolução. Nós vamos começar por ver o movimento de uma roda com uma determinada velocidade angular e, portanto, solidária ao carrinho. Portanto, tem movimento de translação também. Facilmente compreendemos que, para que o centro de massa do carrinho se mova com velocidade aproximadamente constante, a velocidade angular da roda também terá que ser aproximadamente constante. Porque repare, se ela tivesse uma velocidade angular variável, ela não descrevia aqui, ao longo desta trajetória, espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Portanto, para que o centro de massa do carrinho tenha uma velocidade aproximadamente constante, é necessário que a roda rode, portanto, tenha um movimento de rotação com velocidade angular constante, ou seja, qualquer ponto da roda terá que descrever um movimento circular uniforme. Vamos aqui fazer uma revisão de alguns conceitos relacionados com o movimento circular uniforme. Comecemos por debruçar a nossa atenção nos pontos representados a vermelho que se encontram segundo uma direção radial. Verificamos que, durante o mesmo intervalo de tempo, todos eles descrevem o mesmo ângulo. Por exemplo, agora, vão começar aqui em cima, e ao fim de um determinado intervalo de tempo, eles chegam todos no mesmo instante ao ponto de onde partiram, ou seja, a velocidade angular dos pontos, seja qual for o intervalo de tempo que se considere, é constante. Por isso, o movimento é circular uniforme. O movimento de cada partícula da roda é circular e uniforme. Verificamos também que estão representados os vetores de velocidade linear de cada partícula, nomeadamente aqui das partículas representadas a vermelho. E a conclusão a que chegamos é que todos eles têm velocidades lineares diferentes. E aqueles que apresentam maior velocidade linear são os que estão mais distantes do eixo de rotação. Se considerássemos outros quaisquer pontos, verificaríamos que os vetores de velocidade linear desses pontos eram todos diferentes, ou seja, no movimento circular desta roda, no movimento circular uniforme desta roda, não há nenhum ponto com velocidade linear igual à de outro. Claro que poderão ter a mesma norma, e têm a mesma norma todos aqueles que estão à mesma distância do eixo de rotação, mas não têm, no mesmo instante, a mesma direção e o mesmo sentido. Podemos também fazer aqui uma pequena análise sobre a força e a aceleração das partículas que constituem a roda. Vamos debruçar-nos sobre as que estão representadas a verde. E o que nós verificamos, ou o que se verifica, é que a aceleração é radial, ou a força também é radial, ou seja, é centrípeta, aponta para o centro onde está o eixo de rotação das partículas. E claro, uma vez que F igual a ma, os vetores F e o vetor A têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. A única coisa que podem diferir é na norma. Portanto, repare-se que a aceleração no movimento circular uniforme é centrípeta. E claro, não é constante. E não é constante porquê? Porque os vetores de aceleração ou os vetores de força estão sempre a mudar de direção e de sentido, muito embora todas as partículas que estejam à mesma distância do centro de rotação, do eixo de rotação, têm todas o mesmo valor da aceleração ou da força. Mas nunca se confunda o valor com um vetor. Um vetor é uma grandeza mais rica, tem, para além de ter um valor associado a um valor numérico, tem uma direção, tem um sentido e pode ter também um ponto de aplicação. Portanto, feitos estes esclarecimentos, vamos começar por trabalhar com as grandezas relacionadas com o movimento circular uniforme. A definição de velocidade angular é muito simples e é o quociente entre um ângulo descrito num determinado intervalo de tempo. Portanto, medimos um determinado ângulo, dividimos pelo intervalo de tempo que esse ângulo demorou a ser descrito e temos a velocidade angular. No caso de medirmos o ângulo em radianos, e é o que faremos sempre,
encontramos a velocidade angular em radianos por segundo. Esta expressão da velocidade angular é muito especial e vamos explicar porque é que dá para determinar a velocidade angular através desta expressão. Concentremos a nossa atenção no momento em que os pontos passam aqui, os pontos a vermelho. Eles estão a dar uma volta completa e ao fim de um determinado intervalo de tempo eles voltam aqui a este ponto. Descreveram um ângulo de 2π radianos. Mas o tempo que demorou a descrever esse ângulo é um tempo também característico. Repare-se que o tempo que demoraram a descrever uma volta completa, ou seja, o tempo que cada partícula voltou a ter as mesmas características de movimento, é definido como sendo o período. Portanto, quando os pontos descrevem um ângulo de 2π radianos, passou ou decorreu um intervalo de tempo t maiúsculo, ou seja, decorreu um período, ou seja, este t é o período de movimento. E só é legítimo colocar aqui o período de movimento quando aqui em cima colocamos uma rotação completa para cada partícula. Também sabemos que o período e a frequência são o inverso um do outro, portanto podemos escrever esta relação, o que nos permite transformar a equação anterior, ou a fórmula anterior, numa fórmula com outro aspecto, mas que ao fim e ao cabo é equivalente. Repare-se que, sendo f igual a 1 sobre t, nós substituindo 1 sobre t por f, ficamos com a velocidade angular igual a 2πf radianos por segundo. Vamos então resolver o nosso problema. Nós sabemos que uma das rodas dá 5,0 voltas em 4,0 segundos. Portanto, vamos calcular o período de rotação da roda. Dividimos o tempo pelo número de voltas. Portanto, o período é de 8,00 vezes 10 elevado a menos 1 segundo. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que decorrem 8 décimas de segundo para que este ponto, por exemplo, ou qualquer um dos outros, dê uma volta completa. Assim, tendo o período e recorrendo, por exemplo, a esta expressão para a velocidade angular, nós podemos calculá-lo, dividindo, portanto, 2π, que será uma rotação completa, pelo correspondente tempo que ela demorou. Como sabemos, é um período, portanto, 8,00 vezes 10 elevado a menos 1 segundo. E concluímos, então, que a velocidade angular da roda é de 7,8 radianos por segundo. Todos os pontos da roda têm esta velocidade angular. Todos. Porque, sendo a roda um corpo rígido, eles movem-se e descrevem ângulos iguais em intervalos de tempo iguais.